Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser, eu sou a Camila. Se você não me conhece, eu sou astróloga, psicoterapeuta junguiana e taróloga. E o meu intuito com esse vídeo é conversar sobre um assunto que eu iniciei lá na segunda-feira, a respeito do mês de março, de uma maneira mais geral. E eu comecei falando que o mês de março inteiro é carregado de muitos aspectos, trânsitos, mudanças planetárias importantes, movimentos de planetas pessoais, retrógrados, e que a gente vai sentir muito isso de uma maneira mais intensa, até porque tanto Vênus quanto Mercúrio estarão retrogradando num signo de intensidade. Para começar, que Mercúrio e Vênus são planetas pessoais, então a gente sente isso de maneira mais pessoal, ou seja, na nossa personalidade, dentro dos aspectos da nossa psique. O Mercúrio fala diretamente da nossa mente mercurial inferior, Vênus fala diretamente dos nossos afetos, dos nossos valores, daquilo que a gente tem e trata como muito importante pra gente e valoriza. Então, em primeiro lugar, o amor próprio, a autoestima, o sistema de valores pessoais, e depois, lógico, isso é projetado e manifestado, né, é exteriorizado para o outro, para fora, para as pessoas. Então, por isso que Vênus descreve muito como que a gente expressa os nossos afetos, a forma como a gente ama, o que que a gente ama, o que que a gente gosta, o que que a gente curte, o que que a gente valoriza. Consequentemente, vai falar das pessoas que a gente atrai, os tipos de relacionamento, como que a gente se comporta dentro dos relacionamentos, como que a gente se sente apreciado, valorizado. Então, até se a gente tem uma casa 2 ou uma Vênus mais desafiada, fazendo aspectos desarmônicos, como quadraturas, oposições, a gente vai ter um calcanhar de Aquiles ali nesses assuntos, tá? E eu queria dizer para vocês que o mês de março, ele já começando nesse aspecto bem mais pesado, porque logo amanhã, dia 1º de março, a Vênus, a gente já tá sentindo essa semana, eu já vejo meus pacientes, meus clientes, eu atendo o tempo todo. Se você não sabe, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, na Zona Oeste, na Lapa. Então, eu sou terapeuta, eu faço acompanhamento psicoterapêutico, mas eu tenho uma abordagem transpessoal, sou psicoterapeuta junguiana, então eu enxergo o indivíduo a partir da alma, do espírito, vou lá mergulhar, escavar no inconsciente pessoal profundo para descobrir, para revelar, para entender os aspectos mais profundos do ser, para poder ajudá-lo. Mas eu utilizo astrologia kármica, astrologia tradicional, tarô, fitoenergia, diversas ferramentas para ajudar nesse processo. Então, essa semana eu já acompanhei com os meus pacientes, muitos sentindo esse aspecto de Vênus. Da Vênus já está no movimento estacionário, então ela já entra na sombra, então a gente já começa a sentir alguns dos efeitos disso, tá? Por ser uma Vênus em Áries, a gente já tem um carnaval diferente, né? O carnaval, ele fala de festa, de alegria, de curtição, de aproveitar a vida. Então já traz esse clima no ar, mas com uma Vênus retrógrada em Áries a partir de amanhã, e a gente já sente a sombra dela. Então, se você já tá sentindo mais pesado, se você já tá sentindo uma cobrança maior, uma autocrítica, ou já tá se sentindo menos autoconfiante de si mesmos, de si mesmas, se você tá se sentindo que tá faltando ali o seu poder pessoal, que você às vezes pode estar mais para baixo, ou mais irritado, mais irritada, qualquer coisinha, você já tá como se fosse uma pólvora, né?
qualquer coisinha ali tá prestes, uma bomba prestes a explodir, é porque você já tá sentindo que vai acontecer aí pelos próximos 1 mês e 12 dias. Então, o que que isso significa? A Vênus, num movimento retrógrado, em Áries, ela vai pedir pra gente olhar, lógico, pra gente, pra dentro. Áries é um arquétipo de individualidade, de assertividade, de ação, de coragem, de independência, de entusiasmo, de ímpeto, de ser autoconfiante de si, de confiar nos seus recursos internos, né? De ter essa autoconfiança do que se é, do que se entrega para a vida, para o mundo, em como você se garante. Quando a Vênus ela vai fazer um processo de retrogradação nesse arquétipo, então a gente tem que olhar para o arquétipo de Vênus e para o arquétipo de Áries. Significa que a gente vai se sentir ali muito compelido nisso, muito fragilizado nisso. Você pode olhar para você e falar, não sou forte porcaria nenhuma, eu tô me sentindo super desvalidada por mim mesma, não, eu tô vendo que minha autoconfiança... Então pode ficar muito claro, a Vênus retrogradando, ela pede uma reavaliação e uma revisão sobre esses assuntos, sobre esses temas. Primeiramente sobre nós mesmos. Então é um momento que a gente pode falar, não vou continuar investindo nisso aqui não, nessa pessoa, nesse relacionamento, porque eu mereço mais, porque eu sou foda, porque eu já saquei, né, o que eu quero, para onde eu tô indo, quais são os meus valores, tô recebendo menos, ou tô sentindo que tem um buraco ali em alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Só que é uma retrogradação, não é um momento pra gente, por exemplo, romper um relacionamento do nada, ou iniciar um relacionamento do nada, ou romper uma amizade do nada, ou romper ou começar uma amizade e falar, nossa, essa pessoa é... Porque nós estamos sendo convidados para reavaliar esses assuntos, esses aspectos dentro da gente, depois fora com os outros, nas nossas relações. Então não é um momento da gente agir, tomar decisão ou iniciar nada, até porque daqui a pouco o Mercúrio entra retrogradando também, junto, porque o Mercúrio vai estar em Áries junto com a Vênus. Depois, lá pro dia 20 de março, inicia o ano novo astrológico, quando o Sol entrar em Áries, então a gente vai ter uma ativação animalesca nisso tudo. Assim, realmente a luz vai acender lá na área, na casa que a gente tem Áries, naquela área da vida, tá? Então, a partir do ascendente, olha lá onde que você tem Áries, tá? A partir do ascendente. Se você já tem um entendimento um pouco melhor em astrologia, você já vai saber direitinho ali que casa que tá a cúspide de Áries, aonde inicia ali, onde pega Áries. Todo mundo tem, tá? Mesmo que você não tenha planetas em Áries, você vai ter uma casa astrológica que inicia na linha, ao menos que a casa seja interceptada. Também pode ocorrer, mas todo mundo tem. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, a gente vai estar revisando esses quesitos. No meio desse processo da retrogradação de Vênus, ela vai voltar até um ponto lá em Peixes. Ferida curada. Então, pode esperar. Aí vem aquela... Bom, ela sai de um signo, de um arquétipo de fogo cardinal e vai para um de água mutável, de águas profundas. A gente tem que ter muita atenção com os elementos fogo e água, em tudo que a gente tiver. Eu vou até falar sobre isso mais no final. Eu tive um sonho essa noite, gente. Eu tive um sonho muito pontual, assim, pegando fogo, acidente. E eu tenho Netuno de 12, então eu canalizo o coletivo. Então, atenção, atenção, atenção.
A gente vai ter Mercúrio retrógrado depois, revisão no carro, não deixa faltar água, não deixa faltar fluido, em vocês também. Então se hidratem nesse carnaval, hidratem as crianças. Atenção com as viroses, Covid tá um boom total e uma influenza aí bem diferente. Isso são assuntos, um nodo norte junto em peixes, vai ter lua nova em peixes, vai ativar tudo isso. Eixo da saúde, do bem-estar físico e da saúde mental. Então o que é irreal, o que é irreal, o que não é, o que é real, o que é fantasia, o que é alta expectativa, o que é ilusão. Utilizem as ferramentas astrológicas, terapêuticas, para poder se manter ancorado, focado, estruturado nesses períodos, principalmente no mês de março. E ali, né, os próximos 18 meses, a gente sabe que toda a humanidade está mudando de sentido, tá sendo convidada a se mover em direção às energias piscianas, a abandonar os hábitos, os condicionamentos, os padrões ligados à Virgem. Vocês vão ser muito testados no quesito de controle, perfeccionismo, crítica. A vida da gente vai ser completamente revirada, virada do avesso, para a gente aprender ao quê? A fluir com as circunstâncias da vida, a entregar, a buscar a fé, a buscar a Deus, a buscar o universo, a buscar a espiritualidade. Nodo norte em peixes, a se tratar, a curar as feridas emocionais, porque senão, para muitos já pode mostrar. Lembra que a ferramenta, né, do teu corpo físico são tuas emoções. Elas podem estar gritando agora em forma de sintomas no teu corpo físico pelos próximos 18 meses. E a ferramenta do cérebro são os pensamentos. Utilize a ferramenta mental da maneira mais benéfica possível. Foque no bom, foque no melhor, foque no positivo, foque nas soluções, tá? Na fé, na esperança, em realmente aprender a entregar, se render, não controlar, se libertar de tudo isso. Isso vai ter, assim, vou fazer depois vídeos mais específicos sobre isso. Mas no meio dessa retrogradação de Vênus, vai vir o quê? Ela vai chegar até um ponto em peixes. Então, muito cuidado com as ilusões, muito cuidado para quem retorna para sua vida, muito cuidado com promessas vazias, porque depois que passar o período de um mês e 12, 15 dias, a Vênus retrograda de 1º de março a 12 de abril, contando a sombra, mais ou menos, até lá 20 de março, vamos dizer assim, né? Porque depois ela vai para o estacionário e depois ela vai para o movimento direto. Então, vamos entender uma coisa? Nesse período que ela retrogradar, ela vai estar em Áries fazendo esse trabalho, então a gente pode sentir ali um enfraquecimento da nossa autoconfiança, da nossa determinação. Isso tudo para a gente reavaliar, enxergar o que é que realmente tem poder sobre a gente, que a gente permite ou deixou e permitiu isso, para retomada do poder pessoal real, da autoconfiança. Então, para a gente ver onde a gente ainda está enfraquecido, pelo que quais são as feridas emocionais que estão ali, que não foram tratadas, curadas, sanadas. O caminho não é uma reta, é um espiral. Então a gente volta a pontos, assuntos, situações, questões, pessoas que a gente achava que tinha entendido, compreendido, resolvido, sarado, e vê que não era nada daquilo, enxerga verdades mais profundas e tem que trabalhar com elas. Lembra, a verdade maior do universo é que tudo é cíclico e a gente precisa dos ciclos, assim como a Lua, que é o astro mais rápido, que muda a cada 2 dias e meio. A gente precisa, lógico, da renovação desses ciclos para a gente poder transformar. Então, é um momento de transformação desses aspectos. Então, não é também para a gente ficar ali se chibatando, sabe? Se batendo, se martirizando. Ou expressar isso de uma maneira muito distorcida, na maneira da sombra em Áries, que é brigando com o mundo, ficando irado, se revoltando com o outro, com as pessoas, projetando em forma de ira, raiva, briga. Aguenta o teu BO, resolve aí dentro de você.
vai se fortalecer, vai ver o que tá deixando você fraco, quais são as... Não é o outro, não é sobre o outro, é sempre sobre a gente. O que eu faço é karma meu, o que o outro faz é karma dele. Cuida do seu, tarefa sua. É uma autorresponsabilidade da gente, um dever, manter o nosso nível energético, a nossa vibração mais elevado possível, sempre. Aproveita essa retrogradação da Vênus para trabalhar, para curar, para sanar tudo isso, para se fortalecer, para retornar depois com essa autoconfiança, com essa autodeterminação, essa autossuficiência naquilo que você precisa, que vai ser na área que você tem Áries aí na sua casa, no seu mapa astrológico, e também onde você tem peixes. No meio desse período de 1 de março a 12 de abril, ela faz a retrogradação para peixes, acho que ela retorna no grau 16 de peixes, se eu não me engano. É isso? Se eu não me engano. E o que acontece? A gente pode se sentir mais fragilizado, a gente pode sentir as ilusões, toma cuidado com isso. Não é um momento pra gente dar pau pra doido, e o primeiro doido é a gente, o doido que mora na gente, tá? Então, se precisar buscar ajuda profissional, vá buscar. Coragem real é olhar pra isso e não fingir que não tá ali, ou que não sou eu, ou que é com outro. Enfim, lembra... Nesse período que a Vênus retrogradar em peixes, a gente pode se sentir mais vulnerável, então mais sensível ou hipersensível. Tudo toca a gente de uma maneira mais profunda e sensibiliza, impacta. Então, o que está acontecendo com o mundo, com o outro, com a natureza. Então, tudo aquilo que você vê, assistir, então, tenha um filtro para não se contaminar, não se intoxicar, não se envenenar, porque peixes faz isso. E também para não se iludir ou não se colocar lá, eu preciso salvar. Ninguém salva ninguém. Lembra? Sai dessa ilusão. Mas pode também levar a gente para uma melancolia, uma nostalgia do passado. A gente pode lembrar de algumas situações, algumas pessoas que a gente amou ou que a gente romanceou. E isso dá uma fragilizada na gente. O que eu falo para vocês? Deixa a catarse emocional vir. Se der vontade de chorar, 1, 2 dias chora, depois limpou. Entenda, aquilo que foi tirado do nosso caminho, da nossa vida, estava ali obstruindo, ocupando um espaço para algo que realmente tem sentido, tem propósito e faz parte do nosso crescimento e evolução. Então deixa aí, deixa limpar. O universo nunca vai permitir que algo seja tirar. Não, o que é da gente fica, permanece, demonstra interesse, demonstra atenção, demonstra afeto, sem a gente precisar tentar controlar ou enlouquecer por conta disso, tá? Então, atenção. Aí ela vai retrogradar esse período em peixes, então pode trazer isso na gente. Não se entorpeça desses assuntos, dessa sensibilidade pisciana ou dessas ilusões ou fantasias. Ela vai depois finalizar a retrogradação em Áries. Ela retorna para Áries, e aí é onde a gente espera esse boom de acordar para entender que eu posso, eu sou, eu consigo. E, enfim, quando eu me determino, sou autossuficiente, vou lidar com isso, vou focar em buscar soluções e vou para a vida. Aí eu inicio, porque o Sol vai entrar em Áries e a gente tem, né, a energia, a força, o foco, a clareza mental, o ímpeto, o entusiasmo, a alegria de agir, de tomar decisão e mover, tá? Enfim, então muito cuidado também, as loucuras, as impulsividades no carnaval, as paixões desmedidas. Nossa, essa pessoa é o amor da minha vida, e volta alguém, você, não, essa pessoa voltou pra nada disso não, que é nosso, tá na nossa vida, tá no nosso caminho, é pra você revisar, não caia em armadilhas, tá certo? O mês de março vai ser muito bom quando chegar em abril, se liga. Gratidão, beijo.